Imagina um conservador versus 20 esquerdista? É esse o vídeo de hoje. Já curte, comente, compartilha e fica com o vídeo aí, galera. Tenho certeza que faz mal pra população. Desculpa, eu acho eu não que atrapalha. Quando eu estiver falando, você não me interrompe. Quando você estiver falando, eu não te interrompo. Pode ser? Vamos. Então vamos lá. Estamos O que eu acho? estamos debatendo ali a câmera. A reincidência de menores de idades quando vão pra FEBEM, ela é muito alta. E é muito alta por um simples motivo. E pessoas adultas Acabei quando de voltam pra falar, cadeia, eu também a acabei de residência falar. grande. Lula traiu os seus eleitores. Meu Deus do céu. Nada que você faça sem meu apoio, desculpa. Mas você Nada. falou, cara, você Não, falou, cara. nada que você faça. Mas você é reconhecido Pra que internacionalmente como um bando de vagabundo que deveria estar tudo na cadeia. É a sua Não, na moral, se já tá no início desse jeito aí, eu nem imagino o final. É uma organização criminosa, É a sua deveria opinião, ter cara, tipificado deputado. como organização. O deputado Guto Zacarias, coordenador do MBL, e hoje eu estou cercado de 20 esquerdistas. Vamos debater alguns assuntos pertinentes. Vamos para a nossa primeira questão. A escala 6x1 deve ser mantida. Quem quer discutir isso aí? Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Pode ir. Tá liberada. Vamos dar o start aí. Bom, primeiramente, bom dia. Bom Sou o dia. Guto. Como é o seu nome? Renata Rangel, Renata Rangel, você é afiliado a algum partido? PT, Você é afiliado ao PT? Você já disputou a eleição pelo PT? a vereadora recentemente. Quantos votos você fez? Aqui, qual cidade? Não, Caxias. Duque de Caxias. Sem verba, 93 votos, uma campanha única. Difícil fazer campanha no Brasil, né, Renata? Ainda mais com a venda de votos. Com certeza. Inclusive, enfim. Ela que falou sobre vendas de voto, hein? Depois se instala aí, ó. Teu dado com isso. Mas a gente deixa essa discussão Pula para uma outra isso. história. Vamos lá. Essa pauta que a gente está discutindo é uma pauta que ganhou o debate público nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Talvez foi a maior pauta da política brasileira no pós-eleição, que foi uma PEC da deputada do PSOL, a Erika Hilton, que é lá do meu estado, lá do estado de São Paulo, que ela queria basicamente proibir a escala 6x1. E no projeto dela, que é um projeto, como vários projetos que ela faz, cheio de erros, inclusive tem um erro matemático no projeto, Sim, que sim, confunde ali concordo. as horas trabalhadas, ela, além de proibir a escala 6x1, ela também coloca como obrigatória a escala 4x3. Se você quiser trabalhar não na escala 6x1, mas em outra escala, se essa PEC fosse aprovada, ela seria proibida, né? Mas a escala 6x1, para mim, deve ser mantida, por quê? Porque a produtividade do brasileiro hoje é muito baixa. Um dado muito importante que eu gosto de provar é que os Estados Unidos não é dos países mais produtivos do mundo. Tem produtividade alta, mas não é dos mais produtivos do mundo. Um trabalhador americano tem a produtividade de 4 trabalhadores brasileiros. O que a gente tem que fazer urgentemente é aumentar a produtividade do brasileiro para que ele possa, com mais produtividade, trabalhar menos e ganhar mais. Enquanto a gente não mudar essa questão da produtividade, não vai ser com uma canetada de um político lá de Brasília que a gente vai fazer as pessoas trabalharem menos e ganharem mais. A gente viu recentemente, há 10 anos, inclusive esse ano faz 10 anos, ter a aprovação lá em Brasília da PEC das domésticas. Provavelmente foi apoiado por você, com certeza foi apoiado. Não foi, mas deveria. Com certeza Eu ainda foi, não era afiliada. com certeza foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda. Após 10 anos da PEC das domésticas, é um completo fracasso. Nós avisamos lá atrás que esse projeto seria ruim, foi aprovado, faz 10 anos, ou seja, já dá pra gente avaliar. Você tem empregada doméstica? Desculpa. Não, não pergunta tem. direta. Não tem. Mas você tem noção de como funcionava a carga horária de uma empregada doméstica? Porque eu fui doméstica. Uhum, Então, assim, você não tem hora nem para entrar nem para sair. uhum. Assim, desculpa, eu sei que a gente está fugindo um pouco, mas como você tocou no assunto das domésticas, eu sou servidora federal do Ministério do Trabalho e eu cansei de ver empregadas domésticas sem ter direito a 3 parcelas de um salário mínimo do seguro-desemprego, porque era opcional o empregador recolher o FGTS. Uhum. Essa PEC, a ideia inicial dela não era do jeito que ela foi. Você sabe, né, como funciona. A gente joga para o alto e espera que alguma coisa seja convertida. Qual que é a ideia inicial da PEC das Era domésticas? obrigar o FGTS a ser recolhido por todos os patrões e você manter uma escala de horário que elas tivessem direito a todos os adicionais noturnos, horas extras. A ideia inicial era essa. Porém, quando a gente vê a forma com que nós, brasileiros, fazemos com a legislação, a gente tenta tortuar. Você vê empregadas com uma hora de almoço de 4 horas, onde ela não vai ter acesso ao voltar para casa ou fazer outra tarefa, só para que ela chegue às 6 da manhã no trabalho, pare às 10, entre em almoço e volte quando a criança volta das...
Pô, gente, isso aí a gente pode falar que é verdade mesmo. Porque, tipo assim, a minha mãe trabalhou como empregada doméstica. Ela entrava no serviço, se eu não me engano, ela entrava no serviço 7h30 e saía 5h40, 6 horas da noite. Escola. Todos esses direitos que você acabou de citar, que as domésticas teriam graças à PEC das domésticas, as domésticas não têm. Essa é a grande questão. Mas é isso que eu tô te falando. A Porque ideia o ponto principal, inicial por isso que eu era entrei nesse tema, é os políticos de Brasília, eles vão lá, vão dar uma canetada, cheio de benesses, cheio de coisas bonitas, e essas coisas não funcionam. A ideia inicial da PEC das domésticas, que a gente falou, o que está acontecendo vai ter informalidade de doméstico, vai ter desemprego de doméstico, o que está acontecendo vai ser não Me mudei de lado aqui pra vocês conseguirem assistir. Desculpa, tem que pausar o vídeo pra me falar. vai ter aumento salarial das domésticas. Vocês foram lá, aprovaram esse projeto, o PT foi lá, o seu partido foi lá, aprovou dizendo que as domésticas teriam todos esses direitos. Deu 10 anos. Hoje, 3/4 das domésticas continuam na informalidade sem esses direitos todos. O salário das domésticas nesses 10 anos só diminuiu e a informalidade só cresceu. Ou seja, era um projeto cheio de coisas bonitas. Na hora principal, deu errado. E a mesma coisa da escala 6x1. É um projeto cheio de coisas bonitas sobre a saúde do trabalhador. Eu, por exemplo, minha opinião sobre a escala 6x1, com certeza faz mal para a população. Com certeza. Você já trabalhou na escala 6x1? Nunca trabalhei, mas tenho certeza que faz mal para a população. Tenho certeza que faz mal para a população. Desculpa, eu acho que atrapalha o lazer de quem trabalha 6x1, atrapalha você conseguir até aumentar a sua produtividade, que você não consegue fazer um curso profissionalizante porque você está trabalhando na escala 6x1. A questão principal é, a solução para acabar com isso, que eu acho ruim, que é a escala 6x1, não é a gente dar uma canetada em Brasília, é aumentar a produtividade desse trabalhador. Deixa eu entrar logo no assunto. Vamos começar. Você nunca trabalhou na escala 6x1 para entender o que é uma escala de trabalho árdua, pegando 4 horas de transporte público no Rio. Sim. Já começa por aí. Com certeza. Por isso mesmo que eu acho ruim a escala 6x1. Sua escala é 3x4. Como é que você sabe minha escala? Porque você não é deputado? Sou deputado estadual. Os deputados trabalham de quando a quando somente na Câmara. Você bate ponto? Assembleia. Eu trabalho na Assembleia. Então, eu bato ponto. Eu trabalho que todos os dias. Que horas você bate o ponto? Depende do dia. Se tem alguma comissão que começa às 8, eu bato ponto às 7, 7h30. Se tem alguma comissão que começa às 10, eu bato ponto às 9. Você já levantou às 4 da manhã e pegou 2 horas de transporte para saber se é benéfico ou não? Você ter 2 dias em casa de lazer? Eu tô falando da escala 5x2. Mas, Renato, deixa eu só repetir. Só responde. Não, mas deixa eu só repetir um ponto para você. Tá com medo. Eu sou... Não, eu nunca peguei. Não é que eu não vou responder, eu não trabalhei do jeito que você tá falando. Eu tô dizendo que a escala 6x1 faz mal para a população. Quem trabalha... Como você sabe se você nunca nem trabalhou nessa escala? Faz bem a escala 6x1? Exato, eu concordo, mas eu quero saber de você. As estatísticas mostram que a escala 6x1 faz mal para a população. Atrapalha o lazer de quem trabalha 6x1, a pessoa não consegue estudar, a pessoa não aumenta a produtividade quando você diminui a carga trabalhista. Não faz isso, não faz o menor sentido. Por quê? Sim. Tem um detalhe. Você falou dos Estados Unidos. Por que a gente então não muda a escala 6x1 e derruba as patentes para a gente ter mais tecnologia, para a gente ser mais produtivo, por exemplo? Pode fazer isso, não tem nenhum problema com isso. Que tal você entrar com esse projeto? Eu te ajudo. Meu problema é, o projeto da PEC que a gente está discutindo, que é a PEC da Erika Hilton, além de proibir a escala 6x1, ou seja, imagina que a pessoa quer trabalhar 6x1. Ela não pode estar proibida. Imagina que a pessoa quer trabalhar... Você acha que vai passar com a proibição? Você sendo congressista, você sabe que o que a gente pleiteia... Você não é do Legislativo? Estar no Legislativo é uma coisa. Estar de congressista é quem está no Congresso. Eu não estou no Congresso. Você é estadual? Eu sou deputado estadual. Desculpa, eu pensei que fosse federal. Por isso que está errando minha escala. Os deputados estaduais trabalham bastante lá em São Paulo. Inclusive os daqui do Rio? Uma negação. Eu imagino. Lá em São Paulo, inclusive, os do PT trabalham bastante. E você todo tempo fala que os do PT, a gente não tem maioria para conseguir formar a PEC da mesma maneira. Obrigado, Renato. Fala, irmão, seu nome é? Davi. Prazer, meu amigo. Você é filiado a algum partido? Sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. PDT, já disputou a eleição? Não, ainda não. Ainda não? Daqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, a minha afirmação é a escala 6x1 deve ser mantida. Você, como bom trabalhista, desça aí os seus pitacos. Com certeza discordo, né, meu amigo? Então, estamos aqui reunidos nesse debate. Queria falar para todos um bom dia. Vamos debater, muito legal debater. Então vamos lá. O trabalhismo é responsável, você sabe muito bem, né, pelos direitos trabalhistas. Então a CLT, que é muito importante, imagino que você valorize, né? Vamos ver, vamos discutir. E também o 13º salário,
que quando foi implementado, todos diziam que seria muito ruim para a economia, que seria uma coisa negativa, e hoje em dia nós vemos que é uma coisa muito positiva, né? Tá, da vida, eu sei que você é do partido Ciro Gomes, adora ficar conversando longa, vamos chegar lá. A escala 6x1 deve ser mantida ou não? Vamos chegar lá. E a última vez que nós tivemos uma redução na jornada trabalhista foi com a Constituição de 1988. Então a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. O nosso cara, o deputado, falou assim: tem que ter mais produtividade. Então vamos lá. A Alemanha, ele não citou a Alemanha, né? Alguém viu? Ele citou a Alemanha? Não, não citou a Alemanha. A Alemanha, que tem uma jornada de trabalho menor que a do Brasil, tem uma produtividade mais alta. Então a gente vai cair no seu argumento. Qual foi o seu argumento? A produtividade é baixa por quê? Vamos às raízes dessa baixa produtividade. Por exemplo, a falta de educação, a falta de formação técnica e teórica para o nosso povo, que depende do quê? Investimento público, investimento do Estado, que o MBL, obviamente, é contra. Além disso, a gente precisa de capacidade de escala, porque a China tem uma capacidade de escala gigantesca, porque tem uma população muito grande. Davi, eu vou perguntar... A gente tem uma população muito grande, mas Davi, vou fechar o argumento. Calma, meu amigo, já vou te dar a palavra, vamos chegar lá. Então, calma. Sem se afobar. É que eu quero discutir a escala 6x1. No limite. Então, vamos à escala 6x1. Qual é a ideia? Conforme a nossa colega falou aqui. Você faz a PEC e você é um deputado. Você tem a obrigação de saber isso. A PEC, ela é o processo. Ela vai chegar no final. Ela tem que passar pelo legislativo. Então, o que a nossa gloriosa deputada fez? Ela colocou a PEC assim. A escala vai ser 4x3. Mas nós sabemos que o covil de ladrões, que é o parlamento... Nossa, o cara jogou literalmente na roda o covil de ladrões. Não direi nada, mas haverá sinais. Na moral, sério mesmo. O brasileiro, chefiado pelo Arthur Lira, é extremamente contrário a essa pauta, extremamente favorável às ideias neoliberais que o nosso camarada defende, com certeza. O dia que o Arthur Lira for liberal, eu sou marrã. Então, vamos debater. Não, o Arthur Lira não é liberal, ele é comunista, não é? Não. Tu acha isso, né? Ele não é liberal, não, ele é comunista. Eu acho que o Arthur Lira é um fantasma do comunismo. Eu acho que o Arthur Lira... Então vamos lá, vamos chegar. Eu acho que o Arthur Lira é um deputado fisiológico do Centrão, só isso. Fisiológico do Centrão que defende as pautas neoliberais sempre a favor do mercado, porque todas as pautas do mercado passam no Congresso e a escala 4x3 não vai passar conforme você falou, então ele não é a favor do trabalhador, ele é a favor do mercado. Eu acho que a escala 4, né? a escala 6x1 não vai. Então, a PEC da escala... O correto seria... Eu posso falar, Davi? Deixa eu terminar, posso terminar, eu vou te dar a palavra. Você tá sempre terminando, eu nunca tô conseguindo falar. Você pergunta qual é a posição do Arthur Lira, eu tento responder, você não deixa. Vamos lá. Você falou do Arthur Lira, vamos lá. Escala 6x1. Você disse que você é contra a manutenção da escala 6x1. Exatamente. Então, qual é o acordo que a gente pode chegar? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Diminuir a escala para 5x2 e colocar 40 horas semanais. Então, a gente vai proibir a escala 6x1 e instituir a escala 5x2, é isso? Esse é o debate, não isso é o debate. Significa... Eu estou defendendo 5x2. Tá bom, eu tô perguntando. É isso, mudar de 6x1 e instituir... 4 horas, só 4 horas, de 44 para 40, é uma diminuição ok, que não afeta a produtividade, e a gente proíbe que as pessoas tenham que trabalhar necessariamente 6 dias na semana. Coloca 5 dias para você ter uma folga, para você não achar que o domingo vai ser o pior dia, porque você sabe que na segunda-feira você vai ter que trabalhar muito para ganhar pouco, porque o salário mínimo no Brasil é extremamente desvalorizado. Não é o salário mínimo do Diese, é um salário mínimo de R$ 1.412. Então, normalmente, quem trabalha na escala 6x1 recebe R$ 1.412. Então, porque é a tragédia do povo brasileiro, certo, meu camarada? Já posso falar? Vai que vai. Sem interromper. Então, a gente vai diminuir um dia de trabalho de uma porcentagem grande da população brasileira que trabalha na escala 6x1. Tamo junto. Qual é o impacto financeiro disso? Vamos trabalhar no impacto financeiro? Qual que é o impacto financeiro? Então, vamos lá. Qual seria o impacto financeiro? Não, tô perguntando pra você. Quem tá pedindo... Não, eu falei pra caramba. Não, tu me interrompeu. Eu acho que se aprovar a escala, tipo assim, 5x2, a pessoa não trabalharia no sábado. Então, no caso, se você fosse fazer um depósito, tipo assim, tem gente que vai fazer depósito na loteria no sábado, porque tá ocupado no serviço na sexta, vai no sábado lá fazer o depósito para o dinheiro cair na segunda-feira, sem falta, para conseguir pagar as dívidas, essas coisas todas. Então, se no caso tirar, a maioria das pessoas, na minha opinião, não teria pessoa trabalhando na loteria, seria uma par de coisa, não teria não. O meu ponto é, você garante que não vai ter impacto financeiro disso? Não, tu quer falar ou tu quer deixar eu falar? Eu vou falar do impacto financeiro então, mas eu vou fazer um argumento. Vou perguntar. Não vai ter impacto financeiro de diminuir a jornada de trabalho? Como que a gente faz com que a produtividade aumente e o salário... A gente vai... Não vai aumentar... Então, pode falar. Vou falar. Se eu puder falar um pouquinho, né? A gente não vai aumentar a produtividade do brasileiro até lá, com certeza não vai aumentar. Por que não vai aumentar? A gente vai aumentar a produtividade do Brasil até a aprovação dessa PEC? Pela maioria.
A moça que já queria ter sentado naquela hora. Vamos lá? Bom dia, deputado. Como que é o seu nome? Nicole. Nicole, filiada com o partido? Não. Tá bom. Nicole, eu defendo que a escala 6x1 deve ser mantida. Sim, o senhor perguntou qual o impacto financeiro disso, pois eu, como dona de casa e mãe, vou te explicar para o senhor. O fim da escala 6x1 seria benéfico para a sociedade brasileira, porque as pessoas teriam mais tempo para, por exemplo, cuidar da casa, fazer comida. Então, isso melhoraria a economia doméstica das famílias mais vulneráveis e seria muito positivo para a nossa sociedade, inclusive para a saúde, porque você poder cozinhar em casa e comer a sua própria refeição traz mais saúde. Nicole, eu concordo que a escala 6x1 atrapalha tudo isso da população. A minha discordância com isso é que não vai ser com uma PEC, que é com uma canetada lá de Brasília, que a gente vai aumentar a produtividade do brasileiro e fazer ele trabalhar menos e ganhar mais. Não vai ser, como eu provei na PEC das domésticas. O que a gente tem que fazer para aumentar... A produtividade, ela é medida do quanto que é produzido em um determinado espaço de tempo, correto? Sim, corretamente. Então é só você colocar mais pessoas dedicando seu tempo ao trabalho. Nós temos muitas pessoas na sociedade brasileira que não trabalham. Tá, então, o que você disse é colocar mais pessoas no mercado do trabalho. Seria mais justo então, você tá dizendo que mais pessoas trabalhassem e que as pessoas que trabalham mais hoje, que carregam a nossa sociedade vai acabar o nosso tempo. Então, antes, deixa eu só perguntar para você de novo. Que é a pergunta que não quero calar, inclusive a Erika Hilton não respondeu isso. Se a gente está defendendo que as pessoas trabalhem menos, em menos dias, e você está dizendo que tem muita gente querendo trabalho, então é só contratar mais, quanto custa isso para o capitalismo brasileiro? Com toda a burocracia que a gente tem, com a burocracia que a gente tem. Como é que a gente contrata mais gente sem ter impacto financeiro? O senhor concorda que normalmente o empresário tem mais dinheiro do que o trabalhador que ele contrata? Com certeza. Então ele contratar mais trabalhadores ia trazer mais justiça social. Nossa. Ela conseguiu colocar ele na linha. Na moral, essa daí foi boa, tá? Na moral, ela conseguiu, literalmente, colocou ele, o argumento dele e tudo que ele falou no chinelo. Arrasou. Não, na moral, essa daí merece palmas. Essa daí mereceu. Próxima pauta é cotas raciais para negros são racistas. Tamo junto. Vamos lá, como que é o seu nome? Eliana. Eliane é filiada. Eliana. Sem partido nenhum, Sem tenho partido. 52 anos. Vamos lá, cotas raciais para negros são racistas. Você concorda ou discorda com essa afirmação? Não, eu discordo. Sabe por quê? Por quê? Há alguns anos atrás, eu tive câncer. Não tinha um médico negro me atendendo. Tudo bem que era clínica particular. E toda a vida eu passei por vários tipos de clínicas. Há pouco tempo, eu passei por uma situação num posto de saúde e eu me enchi de orgulho pelo fato de ter um médico negro. E estava cuidando da minha mãe. E graças a esse projeto de cotas raciais, ele pôde entrar na faculdade. E eu tive motivo de orgulho, porque se eles conseguiram chegar lá, isso prova que qualquer pessoa pode ser. E acontece que a gente tem que ter cota sim, porque... Vamos lá, como que é seu nome? Luciana. Luciana, você é filiada a algum partido? Tudo bem? Sou filiada ao PT, mas mais que isso, eu sou uma pessoa de esquerda, sou militante. Que pena pra você. Das causas de esquerda. Tadinha de você, hein? Mas Tadinha vamos lá. de mim, Cotas raciais para negros são racistas. Concorda ou discorda? Não, você tá afirmando? Tô afirmando. Por quê? Com 3 exclamações. Então, me diga por quê. Porque pra mim é impossível a gente instituir um sistema de cotas raciais no Brasil sem você instituir o que é o apelido de tribunal racial. Hoje nas universidades, nas maiores universidades do Brasil, após você ser aprovado por cota racial, vai uma bancada avaliar. Em São Paulo, na USP, por exemplo, a bancada racial, que eu chamo de tribunal racial, um termo bem parecido com o que acontecia na Europa nos anos 30, ela vai medir a espessura do seu lábio, vai medir o tamanho do seu nariz, vai ver a cor da sua pele ou não, para ver se você é negro ou não. Isso para você é algo racista ou não? Medir o tamanho do nariz, o tamanho dos lábios para saber. Não é racismo, porque além da gente ser negro, a gente tem a imagem do negro, né? O que é a imagem do negro? Você, olha aqui nós. Nós temos negros, tem o negro preto retinto, como eu, como você, e tem outras pessoas que são negras e também não são retintas. Okay, agora, racismo, cota para negro não é racismo. Deixa eu só terminar de novo só o meu argumento antes cotas para negros Nicole que estava sentada não é aqui. racismo, cotas para negros. Não é racismo,
porque o sistema de cotas ele faz o contrário. Ele escancara que a sociedade é racista. Quando você fala que a cota é racista, você está querendo dizer que estabelecer... Racismo é considerar inferior. O negro é inferior. Não, é estabelecer... Isso é mentira. Igualdade de oportunidades. Isso é mentira. Quando a gente Isso está vai na Constituição. na legislação, igualdade o que de oportunidades. é o Não cotas... só... somos todos iguais à Constituição. Tá, mas um outro artigo da Constituição também diz que tem que haver igualdade de oportunidade. E isso não havia, querido. Não havia mesmo antes da lei de cotas, antes da UERJ, que foi pioneira, estabelecer a lei de cotas para negros. Tá, primeira mentira. Você disse que as cotas raciais não são racistas, porque elas são o inverso do racismo, é combater o racismo. Não, combater o racismo não. Ela é uma lei inclusiva, reparadora. Quando a gente vai ler a legislação... Ela é reparadora. Ela expõe que o Brasil é racista e que por isso... Tá. Quando a gente vai ver a legislação... anos de escravidão, que a população negra foi considerada inferior e a essa população foi negado todos os espaços intelectuais, espaço de trabalho digno. Posso responder? E para essas pessoas, elas deveriam ter sim alguma ferramenta Posso responder? que estabelecesse para elas alguma igualdade de competição. Tá bom, então vamos lá. Quando a gente vai ler na legislação de cotas, está lá escrito discriminação positiva. Ou seja, até para quem vai fazer a lei de cotas, coloca que é uma discriminação. Só que é uma discriminação positiva. É uma discriminação do bem. Eu sou contra a discriminação, mas tudo bem. Vamos lá. Agora você citou a questão da escravidão. Cara, eu nem sabia que tinha esse negócio de, tipo assim, cota racial. Eu não sabia que tinha esse negócio de cota racial, não. Existe cota racial pra eles ficar... É meio racista, assim, na moral. É racista, assim. Tipo assim, eles vão ver se você... Ô, gente... Calma, deixa eu terminar. Quantos por cento? Deixa eu terminar. Mais de 250% de estudantes negros ocupando os espaços universitários. Isso é por causa da lei de cotas. Com certeza, a lei de cotas... Isso pra mim é racismo. Não, porque eles estão lá porque eles estudaram. Ou às vezes não tem alguns até que nem passaram pela lei de cota. Porque, parando pra pensar, gente, tem gente que gosta de estudar, que vai estudar mesmo, não importa a cor dele. Tipo assim, ele estudou, não é porque ele é preto que ele vai estudar pra passar, e ele passou por cota racial. Esse negócio é estranho. Por quê? Pelo simples fato de que, pra mim... os negros não ocupavam bem menos os espaços intelectuais por quê? Por conta de falta de oportunidades. Perguntou por quê, eu vou responder sobre por quê. Sim, posso? claro. Se você óbvio, deixar. Com certeza. Vamos lá. Por que pra mim é racismo? Porque pra mim negros e brancos são iguais. Não negros somos. Somos sim. Não. Somos humanos iguais. Não. Só que... Humanos, posso responder? Humanos iguais, nós não somos iguais em oportunidades, querido. Exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Dar as oportunidades. Hoje, por que Como se dá oportunidade se você não cria legislação? Ninguém faz bondade, tá fazendo. Se fosse para fazer bondade, a gente não tinha sido escoteado, querido. Vamos estimular. A gente não tinha sido assassinado, jogado no mar, entendeu? Milhões de negros, navios negreiros trazidos, mortos. Vamos estimular um parâmetro tiveram aqui. que morar nas piores moradias. Tá. Depois da Princesa Isabel, que você tanto exalta, assinar a Lei Áurea, foram largados à própria sorte, entendeu? Concordo com quase tudo isso que está dizendo. Vamos lá, vamos estimular uma coisa assim. Quando você deixar eu falar, você não me interrompe mais. Quando for a sua vez de falar, eu não te interrompo. Pode fazer assim, senão vai dar o tempo e ninguém vai falar nada. Negros e brancos são iguais. Por que que, quando a gente vê o quadro das universidades brasileiras, a gente tem mais brancos do que negros? Por quê? Não é racismo, desculpa. Não é racismo. A questão é porque a educação de negros e brancos é diferente. E por que a educação de negros e brancos é diferente? Porque a escola pública brasileira, que é majoritariamente composta por pardos e pretos, a escola pública brasileira tem uma... Não, esse argumento é falácia, querido. Acabamos de esse argumento também é falácia. Mais uma. Vamos lá, acabamos de estimular o parâmetro. As escolas públicas brasileiras, elas são majoritariamente por pretos e pardos, e as escolas privadas brasileiras, as de elite, são majoritariamente para pessoas brancas. Quem tem educação melhor entre escolas públicas e escolas privadas? As escolas privadas. Não, quem te garante? As estatísticas mostram. Você acha que a escola pública brasileira é melhor que a escola privada? Eu estudei escola pública, o Colégio Pedro II, colégio ótimo, maravilhoso. Um dos melhores colégios mesmo. Entrei pro colégio... Vamos lá, a gente estimulou lá para... Cotas raciais são racistas. Como que é o seu nome? Ana Cristina. Já foi filiada a algum partido? Não. Tá. Ana, concorda ou discorda da minha afirmação? Discordo. Por quê? Porque as cotas raciais nas escolas, em todos os movimentos educacionais, elas dão um nivelamento. Entendeu? Ela nivela, ela proporciona
que os indivíduos negros, aí sim, os indivíduos negros e os indivíduos brancos ou não negros tenham uma igualdade, estabelece-se um nivelamento. Então, não existe mais aquela questão, por exemplo, você falou das escolas serem melhores, as escolas particulares, onde a predominância é branca, e as escolas piores são as escolas públicas e a predominância de pardos e negros. Por que isso? Porque hoje o Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Se a gente inverter essa lógica, ou seja, no ensino básico a gente tem as pessoas mais pobres, né, nas escolas públicas, e no ensino superior a gente tem as pessoas mais ricas. Se a gente inverte essa pirâmide... Bom dia. Bom dia. Como seu nome? Já foi filiada? Gabriele, nunca fui filiada. Discorda da minha afirmação, Discordo. provavelmente. Por quê? Por quê? Nós sabemos que a desigualdade no Brasil é o principal fator para a maioria dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Não. A desigualdade, ela prejudica principalmente pessoas que foram desfavorecidas pela desigualdade social no Brasil. Então por que a gente não pode acabar com a cota racial e instituir, então, uma cota social? Nós temos muitas ações sociais que favorecem os mais desfavorecidos, as pessoas que não têm oportunidade. Se a gente acaba com a cota racial e institui a cota social, quem vai se beneficiar Não. são os... Eu tô dizendo pra mim. Pra mim, se a gente acaba com a cota racial e institui a cota social, Mas quem vai ser aqui- favorecido são os mais pobres, socialmente mais pobres. Nessa parcela da sociedade, a maioria são pretos e pardos. Então, em tese, a maioria de quem vai entrar com as cotas sociais são negros e pardos. Pra você, as pessoas brancas vão ganhar dos negros na cota social? Nós não temos apenas pessoas pretas. E não é sobre o que você acha. Mas é que eu quero ter mais pobres nas universidades. E pra mim, vai acabar entrando mais negros, Mas porque no quem Brasil... são o pessoal mais pobre? Os As negros. pessoas que saíram... Os negros. Sim. As Então, com a pessoas cota social, quem vai entrar na universidade? Posso terminar de falar? Uhum. As pessoas que foram desfavorecidas socialmente e diretamente pelo racismo. Sim, mas... Somos nós quem sofremos. Não adianta a gente querer fazer ações só sociais sem ter um combate direto ao racismo, para ter uma equidade. Mas- Não é... Não adianta. Gente, vou dar uma pausa aqui pra vocês. Vou pedir pra vocês deixarem muito like pra parte 2 desse vídeo, porque não, hoje a gente continua. Acho que a gente vai continuar. E também, já pedi também pra você colocar isso, você é a favor ou contra as cotas raciais. Na minha opinião, não daria minha opinião, mas como é a opinião de vocês aí, se vocês são a favor ou contra a cota racial. Cotas raciais para negros são racistas. Discorda ou concorda? Na verdade, eu queria entender o porquê que tem até para ser deputado, senador, vereador, a gente tem cota até para legislação eleitoral. É verdade. Se isso, Pra mim, deveria acabar. se isso fosse uma coisa tão irrelevante, a gente não teria cotas em todas as versões. Como né? assim? Como assim? De escola até o cargo mais alto do nosso, segundo cargo mais alto do nosso país. Mas a minha Que pergunta, pra mim deveria acabar a cota racial em todos. a minha pergunta é a seguinte: Manda bala. a gente já teve cota para branco. Ah, é? Sim, você não lembra? Não. Em 1840, a gente começou um projeto de eugenia, trazendo os europeus brancos, dando um Bolsa Família para eles, a gente dava terras, a gente bancava a escola pública que tem hoje, era para os brancos europeus. Tá, e você concordava com essa Posso cota? continuar? Você concorda com essa cota Posso para brancos? continuar? Eles ainda ganhavam terras. O que nós, pretos, ganhamos com a alforria, com a libertação dos escravos? Entendi. Ficamos aqui próximos, jogados, e depois fomos excluídos e jogados mais para dentro ainda da nossa cidade. Cota estava errada naquele momento. Por que não fizeram alguma coisa para nós pretos? Então teve tem uma cota renda branca lá mínima. atrás que foi errada e você, acho que você não concorda com tudo isso que está dizendo sobre cota para branco. Aí agora o que a gente vai fazer é uma cota para negro, para limpar o erro do passado. Continuar? A gente vai ficar fazendo assim? O que você hoje vê no CEDERJ é, além de ser preto, ser indígena, você tem uma renda. Então a cota que você disse já é contemplada, só você que não sabia. Não, existe cota social e existe a cota racial. O que eu defendo é acabar com a cota Você racial sabe e por que, manter a que cota você social. quer que acabe com a cota racial? Eu sei. Porque tem um monte de branco como a ACM Neto que fingiu de preto para usar a cota na eleição. Inclusive postei um vídeo criticando todos os políticos que fazem isso.
Então a gente concorda em alguma coisa. Mas você vê, vocês vão lá, colocam cotas em vários setores, inclusive na cota das eleições. Aí no fim do dia, a sua cota vai beneficiar o ACMNet. Tá vendo exatamente o problema? Mas você não sabe, eu não recebi o valor porque uma branca recebeu minha cota de preto. Mas aí acho que a gente vai pra outra discussão. Isso? A gente vai pra Não, outra é a discussão mesma de fundo. discussão. Se você tem uma cota, você então respeite a cota e pare dos brancos usarem as Como é que a cotas gente dos acaba... pretos. Você vê? Então, eu sou Giovanni Sete, tenho 37 anos e sou professor de Niterói. Vamos lá, então. Giovanni, cotas raciais para negros são racistas. Você discorda, né? Com certeza. Ainda bem, né? Eu fico feliz quando o pessoal discorda de mim, eu admito. Não é meu lugar de fala que eu sou uma pessoa branca, só que de qualquer forma... Então, por favor, próximo negro. mas eu posso pelo que eu aprendi como aliado. Tá. Então, nesse caso, não é seu lugar de fala, deve ser o meu. Então, tudo que eu falar sobre cota racial, você vai acreditar. Nem sempre, né? Mas você não tá no seu lugar de fala. Você não tá no seu lugar de fala. LGBT, Cara, o cara literalmente colocou... Ele mesmo colocou... Ele mesmo colocou... Eu não entendi o que ele quis arrumar ali, não. Não é meu lugar de fala, mas eu vou falar assim mesmo porque eu apoio. Você mesmo colocou... Ele mesmo colocou provas contra... Não... Óbvio que existe preto racista. Calma. Existe preto racista? Existe preto racista. Óbvio que existe mulher machista. Agora, eu concordo com você. Concordei com o pessoal. Eu fiz uma breve pesquisa. O seu bisavô foi um dos principais militantes pretos do Brasil, jornalista. Você deve, José Benedito, né? José Correia Leite. Então, para você estar aqui hoje, certamente seu avô lutou muito para que você estivesse aqui. Então, as cotas são importantes, porque muita gente lutou lá atrás para que tivesse um pouco de espaço na sociedade. Eu sei que, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu acompanho na militância, pelo o pouco de espaço que ainda tem. Com certeza. É porque muita gente lutou lá atrás para que você, inclusive, estivesse aqui hoje podendo falar. Exato. Você tem 25 anos apenas, tem muita coisa para aprender. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou professor. Inclusive, muita gente lutou lá atrás pelas coisas que só o seu partido hoje tenta sua mãe também é professora, destruir né? aqui no Brasil. Ela foi professora também, professora da Rede Estadual de São Paulo, na verdade. Sim, fiz uma breve pesquisa sobre você. Cotas raciais não são racistas. Ela sabe como é difícil. Certamente uma mulher preta na sociedade sofre muito para conseguir levar o sustento para casa, para conseguir ser respeitada, conseguir um emprego, conseguir o estudo para os seus filhos. Aí, inclusive, entraria a questão da escala 6x1, que eu não consegui falar. Não. A escala 6x1 seria... Cotas raciais. Não deu para falar a escala 6x1. Falou do meu avô, falou do PSOL, falou da minha mãe, falou... O título é cotas raciais ou é para perguntar se ele aqui é o tema? Que eu não entendi não, o cara pesquisou sobre a vida do outro, mas não falou sobre as cotas raciais até agora. Escala 6x1 menos de cota racial. Não, eu tô falando da cota racial. A cota racial é importante justamente para fazer uma reparação, como algumas pessoas falaram aqui. Você acha que o tribunal racial é positivo ou negativo? Eu tenho certeza que as pessoas não gostariam de precisar disso. Tribunal racial é positivo ou negativo? Não, isso não existe. Isso não é. Tribunal racial isso é uma invenção sua. É o nome que você tá dando. Isso não existe. Isso é o nome que você deu, porque isso não existe na verdade. A bancada racial da USP existe ou não existe? Existe uma bancada, óbvio que precisa, assim como tem que ter a bancada LGBT, tem que ter a bancada LGBT sim, porque a gente não tem voz ainda. Hoje a gente não, a bancada da USP, não da Assembleia. Precisa ter bancada, precisa ter representatividade em qualquer espaço, seja na universidade, seja na Câmara de Deputados, onde você trabalha só 3 dias por semana. Assembleia, eu trabalho todos os dias. Inclusive, tô gravando no sábado, vou gravar no domingo, segunda eu vou trabalhar 4 dias, às vezes dá uma viajada. Isso são os parlamentares vagabundos do seu partido, eu trabalho todos os dias. Vagabundo não, porque você tem que respeitar. O cara, não, primeiro ele já começou falando logo. A sua bancada faz aquilo que o outro... você faz aquilo que o outro vai viajar daqui a um pouco a ele. Não, é daqui da sua bancada, não é da minha, não. Respeitar. Aí que começa a diferença entre nós, você tem que respeitar. Não tem respeito. Próxima pauta. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Quem quer? Caramba. Só alegria, como que é o seu nome? Leandro Rocha. Leandro Rocha, foi filiado a algum partido? Olha, eu fui filiado à rede, mas eu tô na justiça contra eles me expulsaram, eu ganhei na justiça em primeira instância, tô esperando o julgamento do recurso. E a rede já não pode perder tantos quadros, tá? Pô, já não tem, né? Vamos lá. Então, só estabelecendo a minha posição aqui, antes que você possa discordar dela, eu defendo que o lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Isso tem que ter, evidentemente, cadeias diferentes para gradações. Mas eu acho que, a partir dos 16 anos de idade, que é a diminuição da maioridade penal, aí ele tem que dar na cadeia dos adultos. Porque a partir dos 16 anos de idade, a população ela já tem o discernimento do crime que está cometendo, já tem o cometimento de crime, tem o cometimento de crimes extremamente violentos e ele já tem vários direitos que adultos têm. Ou seja, por que a partir dos 16 anos de idade o cara pode casar
pode casar, definir a sua esposa ou seu marido e não pode ir pra cadeia se cometer um crime. Além disso, a gente tem crimes hediondos. Imagina se um cidadão de 16 anos vai lá e estupra alguém. Esse cara não pode ser preso? Não tinha discernimento do que teve? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, a maioridade sexual no Brasil, hoje, é 14 anos, artigo 217A do Código Penal. Então, o entendimento hoje é que, por exemplo, uma pessoa que não completou 14 anos ainda, se ela fizer sexo, entre aspas, consentido com uma pessoa maior de idade, ela não pode... Não, o que eu tô dizendo é um cara de 16 anos estuprar uma maior de idade. Não, então, mas olha só, o raciocínio é assim, se a gente entende na legislação que uma pessoa, por exemplo, com menos de 14 anos, ela não pode, por exemplo, discernir sobre o ato sexual, como é que você quer que uma pessoa menor do que isso possa responder igual como se fosse adulto? É meio incoerente. Entendi. Se um cara de 16... Vou repetir, então. Se um cara de 16 anos estuprar uma adulta, ele não pode ser preso pra você, não pode ir pra cadeia. Não, eu acho que deveria poder ir pra uma cadeia específica para pessoas menores de idade. Então, mas já tem isso, né? E não me parece que tá funcionando. As pessoas... Em certa parte, o Escurinho tem razão, gente. Real e nem mentira, não. Às vezes a pessoa vai pra lá, fica um mês, 15 dias ou até mais, volta pro mesmo lugar e faz de novo. Nunca, não sei lá. Qual é a opinião de vocês? Os criminosos de 16 anos, além do aliciamento gigantesco que a gente tem do tráfico, os aviãozinhos, então, que a gente sabe, eles são aliciados do tráfico justamente por conta dessa legislação leniente com a criminalidade, leniente com os vagabundos, que aparentemente você está defendendo, porque eles sabem que com essa legislação leniente é mais fácil você aliciar um menor de idade, porque ele vai poder cometer esse crime e isso não vai ser. Então eu vou repetir a pergunta. Para você, um cara de 16 anos que estuprar uma mulher adulta, ele não tem que ir para a cadeia junto com outros adultos? Junto com outros adultos, não. Ele poderia até ir para uma cadeia separada. Qual o problema? Qual seria o problema dele estar numa cadeia com adultos? Porque existem umas questões, assim, até fisiológicas do cérebro da pessoa não estar totalmente formada. Eu acho que fora que a questão... Nicole, vamos lá. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Eu fiz a gradação que, pra mim, cadeia de adultos a partir dos 16 anos. Em relação ao argumento das cotas raciais, o senhor falou em tribunal das cotas, ou tribunal da Tribunal raça. racial. Tribunal racial. Eu falei porque existe em São Paulo. E agora, em relação ao bandido, termo bandido, nós Vagabundo. temos também tribunal. Sim. E aí tem o julgamento. Sim. E o ser humano é falho. Então, ao meu ver, o maior problema hoje se encontra no julgamento e não... Né? Quer dizer, o sistema prisional tem vários problemas, mas com certeza um deles é o tribunal. Acho que um dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro é não ter pessoas acima de 16 anos para cima lá dentro, né? Ou antes dos 18 anos. Acho que esse é o maior problema porque a criminalidade de menores de idade, que é o famoso menor infrator, ela é gigantesca. Por que a minha diferença entre tribunal racial, porque eu critico o tribunal racial e porque eu defendo um tribunal para julgar os menores infratores? Porque o tribunal racial é muito difícil da gente descobrir. Esse nome? Alexandre Guaranis. Já foi filiado a algum partido? Sou PT e nasci na elite do teu país. Sou bisneto do primeiro presidente da República, minha família comandou o DOPS e eu sou herdeiro de Mendes Sá, Estácio Sá e Corrêa de Sá. Me admiro muito, eu defendi... Lição de moral. É um cara importante, na moral. É um cara importante. É um cara importante. Vamos ver agora se ele vai falar groselha ou ele vai falar alguma coisa que se parece. Né? E a cota... E vocês não. Mas as coisas que você defende pelo PT é só vagabundagem. Ainda bem que é mais uma coisa que você critica. Mas vamos lá. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Sim, sim. Aí eu começaria falando sobre a indústria do crime. Então, assim, independente de nós termos uma condição de 16 anos, eu concordo com 16 anos na cadeia. Mas eu sou contra a indústria do crime, que você tem... sou a favor da legalização das drogas, por exemplo, porque vamos privatizar as drogas, né? Em vez de privatizar o meu minério, que dá autonomia e gera hegemonia para o meu país, entendeu? E desde 68 que você passou a fabricar bandidos. E é engraçado porque o alijamento do negro direcionou ele para o tráfico de drogas. Por quê? Que geram um dinheiro, porque foi para a favela, da favela foi introduzida a droga com as armas que são administradas pelos traficantes. Então você defende a redução da maioridade penal para 16 anos? Defendo, sim, mas concomitantemente, há uma ação... Então, eu acho que não tem debate aí, então. Não, cara. Você não... Ué, não, ele tá procurando alguém que não defenda o que ele falou, o argumento dele. O cara defendeu, então não tem debate, é real.
Você tirar o crime. Diminuir o tráfego. Você tirar o tráfego. Você está produzindo. Vamos lá, Davi. Vamos lá. Meu nobre deputado falou aqui que podia ser qualquer idade. Qualquer idade. 9 anos, vai pra cadeia. Então, quer dizer, não tem critério, né? Falou aí, depois ele reviu. Falou, então vamos pro 16. Então vamos jogar. Eu fui interrompido, Davi. A tua proposta é pra acabar com a criminalidade? É isso? Não, eu quero prender vagabundo só. Só prender vagabundo. Mas isso não vai acabar com a criminalidade ou vai? Essa proposta é pra quê? Qual é o objetivo? Eu acho que eu tenho várias outras propostas para segurança pública pra gente diminuir a criminalidade. Agora, o objetivo da redução da maioridade penal é claro, é uma finalidade penal, para prender gente que deveria estar na cadeia, gente que inclusive pode te assaltar a qualquer momento, assaltar um familiar seu, e aparentemente você defende que esse cara que se assaltar, se não tiver 18 anos de idade, ele não pode ir pra cadeia. Se esse cara estuprar um familiar seu, por exemplo, usando aquele famoso argumento... Existe punição ou não existe punição? Se o cara cometer um crime com 16 anos, ele vai existe ser punição. Então existe punição. Mas a punição completamente falha, que ele vai sair da cadeia... É falha porque ele vai sair da cadeia. Em muito pouco tempo. Ele vai pra cadeia então com 16 anos? Vai, mas por muito pouco tempo. Qual cadeia que ele vai com 16 anos? A cadeia de menores de idade, Que cadeia é essa? Todo mundo bem. sabe qual é a cadeia. Em São Paulo a gente chama de FEBEM. Em São Paulo a gente chama de FEBEM. FEBEM, ele vai pra FEBEM. Então o cara 16 anos ou 17 anos, ele vai acabar indo pra FEBEM. Na FEBEM... resolvendo o problema? Ele entra na FEBEM e sai melhor do que ele tava? Não, porque ele já... o problema. Então reduzir a maioridade penal não resolve o problema. Não tô dizendo isso, Davi. Sem banana, meu deputado. Davi, vamos estabelecer. Vamos estabelecer aqui. Quando eu estiver falando, você não me interrompe, quando você estiver falando, eu não te interrompo. Pode ser? Vamos. Então vamos lá. Estamos debatendo ali a câmera. O que eu acho? A reincidência de menores de idade quando vão pra FEBEM, ela é muito alta. É muito alta por um simples motivo. E pessoas adultas quando voltam pra cadeia, eu acabei de falar. Tenta outro. Mas aí que tá. Mesmo que a reincidência seja grande pra pessoas adultas, pelo menos esse vagabundo vai ficar mais tempo longe da sua família. É isso que eu defendo. Pra mim, vagabundo... Aí a gente tem... Aí eu acho que é uma grande... Então o problema não foi resolvido. Aí pra mim... vai resolver o problema? Não resolveu. Pra mim, aí a gente vai discutir em uma outra discussão, que é como é que a gente vai mudar o sistema carcerário brasileiro. Isso aí é uma outra história. Eu acho que até lá... todo mundo na cadeia e não vai resolver o problema. O sistema carcerário brasileiro é muito ruim. Então, pra PEC... Do 6x1, você não pode fazer a PEC porque tem todo o sistema pra mudar. Deixa eu falar. Agora, você reduzir a maioridade penal e resolver os problemas no Brasil. O deputado é bravo, fala pra ele sabe muito resolver o problema. Guto Zacarias pra presidente. Reduzir a maioridade penal. Tudo vai se resolver no Brasil. Posso falar? Vai que vai, briga. Sem ser interrompido? O tempo é seu. Sem ser interrompido? Pra mim a diferença é muito clara. Eu acho que a gente tem que mudar sim o sistema carcerário brasileiro pra, a partir do momento que esse cara entra na cadeia, ele poder sair melhor. Só que, enquanto a gente não mudar, pra mim tem que prender vagabundo. Pelo menos ele vai estar longe da sociedade. Pra mim ele não vai estar estuprando, não vai estar roubando, não vai estar matando. O que vai acontecer com ele na cadeia, pra mim a gente tem... Agora é só não matar, é só não roubar. Muito bom, vai que vai. Você poderia falar assim também com pessoas que matam, roubam e estupram. Mas aparentemente você tem uma leniência com vagabundo. Aí é uma questão moral nossa. Aí é uma questão moral nossa. Próximo? 3, 2, 1, Nome? Meu nome é Elcio da Esquerda. Elcio da Esquerda. E você é filiado ao partido? Filiado ao PT, Partido de Guerra. Mensalão e do Petrolão também. Elcio, vamos lá. Pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Olha, se lugar de bandido for pra cadeia, a gente já teria o Bolsonaro, né, galera? Já teria... Pô, o cara puxou uma pauta de Bolsonaro. Ô, moço, não faz isso não, na moral. Cara, cadê o juízo? Do nada o cara vai lá e puxa, porque tipo assim... E o Bolsonaro, já teria os coronéis. Então, que na verdade é seu amigo, o Bolsonaro, né? Você sabe muito bem, ele é seu amigo, você... protege ele, então você deve concordar com a cadeia do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro tem que estar na cadeia. Com certeza. Esconde joias, pode estar junto falsifica cartão de vacina. A gente não tem presídio para capacitar todo mundo, né? Então aí já essa tese tua já acaba. Como assim? Qual tese? Porque os presídios estão superlotados. Como é que você quer diminuir? Primeiramente, tem que fazer uma reforma nos presídios. Tem que mudar a legislação. Então você defende que a gente crie, então, mais presídios? Não, eu defendo que crie mais escolas. Aê. Mais escola para nossa população. E isso vocês não têm feito. Vocês não têm trabalhado em prol disso. Eu não tenho?
nenhum deputado bolsonarista e extremista trabalha. Acabei de falar que eu quero o Bolsonaro na cadeia e eu continuo sendo deputado bolsonarista. Mas vamos continuar. Eu sou o deputado estadual que mais invisto na educação. Já enviei 8 milhões de reais para a educação. A maioria das minhas leis aprovadas são na área da educação. Jovem capitalista que é de educação financeira nas escolas é minha lei. Robótica e programação é minha lei. 8 milhões de reais investido em educação. Muito mais que os deputados do seu partido. Não adianta agora, só criar pra lei. questão... Você tem que agir. Beleza. Valeu, galera. 4h30. Luciana, pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Você defende que a pessoa menor de idade, pela legislação, que é considerado menor de idade, menor de 18 anos, vá para a cadeia comum quando cometa um crime. Eu fiz a gradação que a partir dos 16, 17 anos, cadeia comum, abaixo disso, pode continuar indo para frente. Aí você trouxe para 16 e tal, que é, na verdade, a afirmação anterior a qualquer idade, mas ainda assim... Mantenho essa afirmação. Se mantém a posição. Então, a pessoa de 12, 13 anos também deve se juntar à população carcerária brasileira, que as estatísticas, a ciência mostra que o indivíduo, quando é preso, ele vai para a cadeia e ele sai de lá pior do que ele entrou, porque... Ela tem um ponto também. Essa mulher aí já tem um ponto também, né, gente? Tem dois lados, uma moeda, aonde eu não vou falar qual lado que eu tô. Os presídios brasileiros são escola de formar bandidos. As pessoas às vezes entram por uma causa pequena ou menor, ou até que seja julgado, né? Ainda tem isso. E projeto de lei que eu tenho em São Paulo, que é o Anti-Escola do Crime, para colocar pessoas que são de facção em celas diferentes de pessoas de facção. Mas vamos lá, que aparentemente tem seu apoio já. Nada que você faça sem meu apoio, desculpa. Mas você falou, cara. Nada que você faça. Não sou a favor de que pessoas com menores de 16 anos não podem ir pra cadeia. Menores de 16 anos vá para cadeia comum. Porque ele vai sair pior. Eu sou a favor de que as pessoas sejam punidas pelos atos dentro do que estabelece a legislação, apesar de a lei não ser igual para todos, que ela não é. Mas você defende que o voto tem que ser a partir dos 18? Não, a gente está falando de voto. A gente está falando de voto, não. A gente está falando de cadeia. Você defende que a gente não pode casar antes dos 18? Não, esse negócio de casar também é outra... Por que não pode ser preso, então? Por que não pode ser preso antes dos 18? Não, querido. Você está querendo trazer uma outra questão. Para você, um cara de 17 anos que rouba alguém... 17 anos... Um cara de 17 anos que rouba alguém, não tinha discernimento do que estava fazendo? Não, ele vai para a cadeia, mas a nossa legislação, e a que eu defendo que seja mantida, é que ele vá para reparação. E não para um presídio, os presídios tradicionais que nós temos aqui, os convencionais, que nós sabemos como o sistema carcerário está, entendeu? Superlotado, com pessoas doentes. E não é para ir. E o sistema de reparação, que em São Paulo é a FEBEM, tem funcionado para você? Não, São Paulo eu não sei. No Rio, o sistema de reparação tem funcionado? Não, também não tem funcionado, mas a cadeia também não está funcionando não, querido. Assim, para o que você está querendo dizer. Então, não pode ir para lá. Primeiro, o indivíduo, ele é inocente até que se prove o contrário, certo? Todos eles. Se o camarada cometeu uma infração... Camarada é só o seu pessoal. Eu tenho o direito de falar, você aceita se quiser. Se o camarada pra você e o vagabundo pra mim cometer uma infração... Você tá falando vagabundo o tempo todo e ninguém tá entrando... Eu chamo de camarada. E qual o problema? Algum? Não, né? Não. Então, se a pessoa comete... É assim que eles se chamam. Se a pessoa comete algum tipo de infração, ela tem que ser punida assim, mas... não ir para cadeia comum com 16 anos. Por que você acha que um cara de 16 anos... Eu acho que ele não está com a mente formada o suficiente ainda. Tá. Você vê que pessoas com 25 anos ainda não sabem o que estão fazendo. Pois é, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 55. Ela saiu? Então, pra você, se um criminoso de 16 anos estuprar uma mulher e não tinha consciência do que estava fazendo... É possível que não. É possível. É possível. Ela falou isso. Tá bom, né? Que ele não tivesse. Não é a consciência. Eu acho que aqui... 17 anos. Olha só, eu acho que aqui... 17 anos e 6 meses. Eu acho que a gente não está batendo a consciência, a gente está batendo
uma legislação que eu defendo, que é que a gente tem atualmente. E eu defendo que a pessoa 87% dos brasileiros discordam de você. Não vá para o presídio convencional no Brasil. Eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula, 87% dos brasileiros, segundo o IBGE, defendem a redução da maioridade penal porque eles conseguem entender que um pilulão de 17 anos já pode ser preso. Meu Deus, mas as pessoas não têm muita consciência, não. Votaram em Bolsonaro, querido. Votaram em Bolsonaro no poder. Votaram no Lula. Essas pessoas... Então, ainda bem, né? Conseguimos. 87% da população. Pois é. Consegue discernir isso. A próxima pauta é criança trans não existe. Quem quer discutir? Nós tivemos recentemente lá na Assembleia uma CPI que investigou o Hospital das Clínicas de São Paulo, fez o relatório foi aprovado, virou um projeto de lei sobre criança trans. Meu ponto é, Nicole, criança trans não existe. Meu ponto é, criança cis não existe. Posso terminar? Criança trans não existe. A gente tem vários estudos que eu posso citar, eu peguei apenas um estudo de Harvard para a gente detalhar, e eles falam dos problemas dos bloqueadores de puberdade. Além disso, tem uma taxa de desistência altíssima para pessoas que começam a transição. Cerca de 80% das pessoas que dizem ter a disforia, elas, quando chegam na puberdade, elas mostram que elas não têm essa disforia. O termo disforia, por si só, ele já é bem problemático. O que é disforia para você? E como o senhor colocou no termo... O que é disforia? O que seria, então, disforia? Você não sabe. Vou admitir que não sei, se eu poder Disforia... Ela mesma puxou disforia, aí ele perguntou o que é, e ela fala que não sabe. Pô, mulher. É quando você quer mudar, quando você tem o desejo de mudar de sexo. Antes de mudar ou depois de mudar. Então, você ter o desejo de mudar disforia segundo o dicionário. É ter a vontade. Com certeza não é. Disforia é você ter vontade de mudar de sexo. Querer mudar de sexo. Gramática e ortografia, e posso dizer para o senhor com certeza, com 100% de certeza, que disforia tecnicamente não significa isso que o senhor disse. Mas vamos lá, você está dizendo que o termo disforia ele é um tema muito problemático que muitas pessoas não entendem. Então quem tem que tomar uma decisão sobre isso é uma criança. Não. Você tá falando, o termo disforia é muito problemático, muita gente não entende, beleza. Uma criança com disforia, é ela que vai discernir? Uma criança. Você não pode dizer que uma criança tem disforia, isso é errado. Então se a criança não tem disforia de gênero, ela não tem vontade de mudar de sexo, ou se sente no corpo que ela não é dela, por que ela vai transicionar? Porque ela quer. E se ela quer, é porque ela tem? Desejo? Vontade? E o desejo de mudar de sexo se chama disforia de gênero. É muito simples. Não é? Ninguém vai mudar de sexo, o senhor concorda comigo? É uma grande discussão. A gente pode discutir isso no outro episódio. A gente deixa crianças fazerem coisas complexas? Sim, eu deixo. Sim, sou mãe. Tenho 2 filhos e eu permito que os meus filhos tomem decisões sobre a vida deles que não vão causar impactos que eu acredite, né? Porque aí é isso. Quando a gente é mãe, a gente tem que tomar decisões difíceis. O Estatuto da Criança e Adolescente está assistindo esse vídeo, hein? Não tenho medo nenhum disso. Sou uma ótima mãe. Você deixaria o seu filho fumar, por exemplo? Não. Porque vai fazer mal para ele, né? Sim. E a disforia de gênero, se você transiciona, você começa a fazer o bloqueador de puberdade, não tem nenhuma prova aqui. Se ele desistir disso, como mãe, não vai fazer mal para ele. Eu convencer meu filho a não tomar uma decisão dessa. Tô achando que esse tema a galera tá... Não, normal. Acho que eles acham que criança trans não existe. Irmão do PSOL. Vai lá. Só pra começar, eu vou perguntar se você é LGBT+. Eu? É. Não. Então já fica mais complicado pra você realmente falar com propriedade do assunto que você não é uma pessoa LGBT. Não sei se você convive com pessoas LGBT. Isso valeu na discussão de cota racial, não, né? Não, então, eu falei pra você que eu era aliado. A criança realmente precisa de um acompanhamento da família. O que é disforia de gênero pra você? Então, a disforia, realmente, você deu uma distorcida ali. Porque disforia realmente é uma palavra complicada porque parece uma coisa ruim. E isso não é ruim, porque a criança está se desenvolvendo, se descobrindo. Tem que ter a liberdade de poder se perceber, se descobrir, sem poder ter limite. Por exemplo, chegar uma ministra do Direitos Humanos e falar que homem veste azul e mulher veste rosa. Mulher veste rosa, né? E homem veste azul. Tipo, uma bobeira. Mas é uma bobeira que parece uma piada, que muita gente levou como chacota, mas carrega um peso. Eu, como LGBT, eu sou um homem gay,
Eu sei o que eu passei por piadinha, por bullying na escola, por preconceito dentro de casa. Então, você não gostou da passagem da ministra Damares pelo Ministério de Não, é óbvio que não, né? Inclusive, ela tem várias denúncias complicadas lá, né? Não, então, eu só citei pra dizer que eu também não gosto. Então, como a gente não discorda desse tema, a gente pode ir pro tema que a gente discorda, que é a criança trans. É difícil debater com uma pessoa que é... Eu acho que vocês foram contra a vacina, né? Então, um grupo, a MBL, tradicionalmente negacionista, que fez uma campanha, vocês... Quando que foi? Bolsonaro, vocês sempre andaram junto. Vocês, Sérgio Moro, sempre andaram junto, né? Então, uma parte de vocês foi, pelo menos. Uma parte de vocês foi. Vocês têm uma campanha de direita, negacionista. Vou lembrar o nome de vocês que eu não fico... E o que tem a ver a vacina da época lá da Covid lá de trás com agora com o tema do negócio ali? De novo, cara... vivendo a vida de vocês. Não, vocês são negacionistas. Você não tem muito compromisso com a verdade, você tá mentindo, o MBL nunca foi inclusive contra você me chamou de vagabundo ainda agora, né? Você é tão desrespeitoso que ainda agora você chamou de vagabundo. Que aí isso, inclusive, poderia caber um processo em você. Vagabundo. Isso poderia caber um processo em você. Já que você falou que tá gravando, a gente tá gravando. Você chamou de vagabundo. Eu não tô gravando. Debate a gente pode debater sem ofensa. Tá bom. O MBL na pandemia pediu a prisão do Bolsonaro. Na pandemia a gente pediu a prisão do Bolsonaro, pediu o impeachment do Bolsonaro e defendeu a vacinação. É que o partido do cara não tem muito compromisso com a verdade. Eles querem arrotar as coisas e é isso. O cara é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Senta aí pra falar o que é fascismo. O que é fascismo? O deputado afirmou aqui que o PT é um partido fascista. Obviamente ele não entende do que ele está falando, porque ele não sabe. Não, ele só fala que o que é fascismo. Ele não falou, ele não afirmou. Oh, meu Deus do céu, na moral. Esse homem já pode tomar um banhozinho e lavar o ouvido dele direitinho, que a coisa tá difícil pra ele, tá? Na moral. O que é fascismo? Então o que é fascismo, deputado? Eu não afirmei isso. Ué, então fala o que é fascismo. Eu não afirmei que o PT é fascista. Então fala o que é fascismo. Ele falou que o meu partido... Davi, eu afirmei que criança trans não existe. Vamos lá. A pauta agora vai ser criança trans, porque o nobre deputado não quer discutir o que é fascismo. Mentira. Ele vai ficar um pouco aborrecido. Caso ele queira discutir, podemos discutir depois, tá filmando, né? Então, a regra é se ater aos temas da discussão. Você disse que eu falei que o PT é fascista, eu tô dizendo. Então vamos não disse isso, mas mesmo assim... Não, tá bom, criança trans. Vamos lá. Davi, criança trans existe ou não? Nós vamos falar sobre isso. Criança trans existe ou não? É muito importante que a gente entenda isso. Criança trans fundamental a gente fazer com que a criança tenha assistência médica, que a criança tenha educação, que a criança tenha escola integral. Você acha que isso é uma coisa fascista? Criança trans é uma coisa fascista? Criança trans existe ou não? É fascista? Criança trans existe ou não? Uma criança trans pode ser fascista? Estamos falando sobre criança trans, vamos? Então vamos lá, vamos debater. A pauta, você sentou porque você quis. Vamos lá. A pauta é criança trans. A pauta é, criança trans existe ou não existe, certo? Pra você só pode existir essa possibilidade de uma criança transicionar se tiver estudos mostrando que não tem nenhum problema pra ela. Assim como, por exemplo, uma criança não pode fumar. Porque tem estudos que mostram que faz mal pra você. A partir do momento que não tem... Claro que a gente tem que defender a ciência. Tamo junto, tô concordando. Se tiver um estudo a favor... enquanto não tiver, nenhum problema. Então, enquanto não tiver, como é que isso entra pro Estado? Esse é o debate. Você não é deputado? Enquanto isso vai virar um debate? Porque senão é só populismo, né? É só a lacração da internet. Olá, pessoal. Continuando aqui a nossa conversa nesse sábado de 35 graus no Rio de Janeiro. A próxima pauta é Lula traiu os seus eleitores. Meu Deus. Já sabemos que o assunto do Lula é pauta pra ele. Não, moral, nunca vi tanta gente levantar tão rápido assim. Sério mesmo? Do céu. Olá, Nicole. A pauta é Lula traiu seus eleitores. Eu fui uma das eleitoras do Lula e não me senti traída. O Lula era um dos candidatos. Eu achei ali no momento que era o menos pior. Por isso votei nele. Não quer dizer muita coisa. Então você votou no Lula apenas porque ele era o menos pior. É o sistema que a gente tem. Na verdade, eu nem sou a favor, né, dessa forma como a gente... Falou merda, todo mundo foi contra a coitada aí, tá vendo? Senta ali, a gente falar a coisa certa lá, ó. 11 mãozinhas não concordaram com a coitada. Isso organizou. Olha, se meu eleitor me defender igual a Nicole defendeu o Lula, pelo amor de Deus, hein? Desculpa, gente. Teu partido, né? Com certeza, pô. Lula traiu seus eleitores. Você, como filiado ao PT, tem que dar um banho de governo Lula. Olha só, quem traiu o povo foi o Bolsonaro. Quem traiu o povo foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Por que eu acho que o Lula traiu seus eleitores? Porque boa parte das pautas e propostas que ele defendia
em 2022, muita coisa ele está fazendo o exato oposto, em várias áreas da sociedade. Seja na área da economia, seja na área da cultura, seja na área de segurança pública, seja na área da educação, seja então na área da política, várias pautas. Então, por exemplo, quem votou, como a Nicole fez, votou no Lula para tirar o Bolsonaro. Várias coisas que o Bolsonaro fazia, o Lula está fazendo também. Por exemplo, uma das pautas do Lula, e vocês não vão me deixar mentir, era acabar com os sigilos do Bolsonaro. Concordo, para mim os sigilos do Bolsonaro completamente tinha que tirar, não tem nada a ver. Critiquei ele quando ele fez. O Lula foi, primeiro decreto dele, acabou com os sigilos do Bolsonaro. E desde então, o Lula já colocou quase uma centena de coisas em sigilo também. Então ele acabou com os sigilos do Bolsonaro e colocou coisas dele em sigilo. Uma das pautas do Lula, acabar com o orçamento secreto. Tem que acabar com o orçamento secreto. A RP9, a RP12, sei lá, pra mim é um absurdo. Tem que ter transparência no dinheiro da população. O Lula não acabou com o orçamento secreto. O Arthur Lira, que foi criticado agora há pouco aqui, tá completamente turbinado pelo Lula. Teve o apoio do Lula na eleição para a presidência da Câmara e o sucessor do Arthur Lira vai ter o apoio do PT também e vai continuar com o orçamento secreto. Você só tá criticando o presidente Lula. Eu sou oposição, né? Não, ok. Mas aí você só tá falando algo que você acha que é ruim. Agora, eu vejo o seguinte... Você já teve um relacionamento? 5. Você já teve o Lula isentou o trabalhador de pagar... Mas essa não é a pauta. Não. Se você tá falando, eu vou falar o que o Lula fez. No relacionamento, você não mede o conceito de traição no tempo que a pessoa não tava te traindo. É quando tem uma traição que você fala, ó, me traiu. Não é tipo, aí os dias que ele não tava te traindo, né? Assim que funciona o Olha só, a única coisa que o Bolsonaro fez em 4 anos é não fazer nada. É isso aí. É não fazer nada. E vocês apoiaram o Bolsonaro. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lula botou o desenrola. O Lula botou tal dia o Lula foi fiel. Isso ele fez ajudando o pobre. O Lula tirou o pobre da fila do osso. Mais uma vez, o dia da fiel fila do do Lula. osso. E você foi contra isso? Você foi contra o Lula isentar o trabalhor de pagar um imposto de renda? Vou repetir de novo. De quem ganha até 5 mil reais? Ele não responde. Eu sou dessas. Você é do PT também, né? Sim. Atraiu seus eleitores. Em 2003. Nesse ponto eu concordo. Tá Continua? Bom. Então acho que traiu os eleitores. E aí você... Em 2003, apenas. Porque o que ele tem feito... Você votou nele depois disso? Sim. Você tem relacionamento? Com ele? É? Há 24 anos. Com ele? Então vamos lá, se é pra falar de relacionamento... Você é fiel todos os dias, né? Sou fiel há 24 anos. Sem trair nunca? Nunca. Aí quando trair, você vai falar, me traiu. É isso que é eu meu ponto. quero entender o Lula traiu o seus que é eleitores. fidelidade pra você. Você prometer alguma coisa e você cumprir essa coisa. Ele conseguiu a maioria no Congresso pra conseguir cumprir o que ele prometeu? Eu creio que sim. Como? Ó, tem uma coisa chamada orçamento secreto. Não, eu te fiz uma pergunta. Eu vou responder. Responda. Tem uma coisa chamada orçamento secreto. Sim. O Lula não acabou com o orçamento secreto, que era uma proposta dele, não sei se vocês concordam ou não, eu defendo o fim do orçamento secreto. O Bolsonaro criou, eu o Lula sou manteve. Contra deputado falar sobre orçamento do executivo. Mas eu sou deputado estadual, orçamento é de Brasília. Não, isso que eu tô te falando. Você não me deixou concluir. Se eles determinam que X vai para alguma coisa, vai fazer exatamente o que ele irá fazendo com a escola que é O Lula disse que Bolsonaro tinha ministérios demais. E eu concordo. Para mim tinha que ter menos ministérios. Você defende? Como a gente muda a quantidade de ministérios sem fazer isso no legislativo? Renato, é que no Ministérios o Lula faz, não tem o legislativo. Não, você falou para diminuir. Para diminuir, você tem que realocar eu só não voto em quem pessoas. fica defendendo ter muito ministério. Não, agora, meu ponto é... Posso continuar? O Lula você me interrompeu. Tá, vamos lá. Desculpa. Se você fala em diminuir, você tem que realocar serviços e pessoas. Vai mudar alguma coisa na quantidade de ministérios se eu vou continuar prestando o mesmo serviço e tendo a mesma quantidade de pessoas trabalhando e tendo o mesmo orçamento? Minha resposta, sim. Mas para você, não. A questão é, sim, o Lula... Eu já posso chegar a discutir sobre ministérios daqui a pouco. Só que o ponto é, o Lula disse que o Bolsonaro tinha ministérios demais. O Lula assumiu a presidência e aumentou em 60% o número de ministérios. Isso é trair ou não? Ele só voltou para a quantidade de ministérios que ele já tinha antes. O Lula... Exatamente. E o Lula disse, o Bolsonaro tem ministérios demais. Então, logo, o Lula tinha ministérios demais ou apoiadores demais no ministérios? Que eu lembro que a fala foi direcionada para pessoas... Lula tem ministérios demais. Tanto é que a gente tinha um ministro da Educação que recebia propina em barra de ouro. Vamos falar de educação também. O Lula... Caraca, a mulher jogou logo na roda.
Eu não tô escrevendo isso. Gente do céu, eu sou a pessoa que menos acompanha política. Juro pra vocês, eu sou a pessoa que menos acompanha política. Só tô vendo debate mesmo. Acaba de cortar 4 bilhões de reais de saúde, educação, ciência, tecnologia. Pra cumprir a cota, né? Só na educação, no Ministério da Economia, no MEC. Acho que estão cortando é você, não é a gente. Davi, a pauta é Lula traiu os seus eleitores. Você votou no Lula? Provavelmente, acho que não, né? Votei no segundo turno. Ah, tá. Você está se sentindo traído no governo Lula? Não estou me sentindo traído. Aí. Vamos lá? Vamos à argumentação a partir do que o deputado falou, né? Sem fugir de tema, sem tangenciar. O argumento que ele usou foi o orçamento secreto. É possível o presidente da República, numa canetada, acabar com o orçamento secreto, deputado? Via decreto? Via decreto? É isso? Não. Possível. Não. Então, vamos lá. Então, existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão, correto, deputado? Se não é possível, porque o Lula foi lá e disse que ia acabar com o orçamento secreto. Não, vamos lá. Tá falando que ele traiu porque ele manteve o orçamento secreto, certo? Se não é da alçada dele acabar com o orçamento secreto, então tem traição. Então não prometa. Porque no Brasil existe uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Então não prometa. Se ele não tem maioria no parlamento, ele precisa costurar a maioria, todo mundo sabe disso. O MBL é contra o orçamento secreto, igual o Lula, né? O MBL não tá na presidência da República, mas o MBL tem um deputado. Com um deputado, ele vai acabar com o orçamento secreto? Claro que não. Porque você precisa ter maioria no parlamento. Significa o quê? Existe uma técnica, existe uma forma de você estabelecer a política dentro da engenharia institucional. O Lula é o cara da ruptura? O Lula é o comunista, como ele foi acusado? Que ele vai subverter a legalidade e vai instaurar a revolução? Não, ele está lutando dentro dos marcos da Constituição de 88, dentro do presidencialismo de coalizão, que quem organizou foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi ele. Você é a favor do Fernando Henrique Cardoso? Ele tem ideias e pautas neoliberais muito parecidas com o MBL. Ele organizou esse sistema político. O Lula está seguindo. Isso é traição? Não, isso é seguir o modelo político. Não é traição. Posso então? Vou falar o de sempre, que eu sei que não vai adiantar, mas quando eu falar, você não vai me interromper, né? Forma alguma. Aguardem, a palavra né? é sua. Vamos lá. Então o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto e não acabou. Segundo você, não tem como ele acabar. Então ele traiu ao dizer que ia acabar com o orçamento secreto. Não, ele falou que ia ser eleito, não falou que ia ser eleito? E ele o tempo inteiro falou que gostaria muito de ser eleito com maioria para o seu partido, igual qualquer presidente da República. Agora, quando você chega lá na cadeira, você tem que lidar com a realidade. Agora o MBL vai ser o defensor da teoria. Não, dá para mudar tudo, é muito fácil. Mas claro, você não tá lá. Ele chegou lá, ele é o presidente. O partido dele tem quantos deputados, deputado? Tem 90 o PT? Mais de 90, né? Não é a maioria, concorda comigo? Então, como é que vai fazer, então? Você tem a proposta? Como é que acaba com o orçamento secreto sem ter maioria no parlamento? Mas o Arthur Lira, então vamos voltar para o Arthur Lira. O Arthur Lira está no covil de ladrões, ele não é comunista, ele atende às pautas do mercado, então, ele é neoliberal e ele é que organiza o orçamento secreto. Quando começou, o deputado errou ainda. O deputado falou que começou com o Bolsonaro. Não, começou com o golpista Michel Temer, que começou a fazer isso porque fez um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, democraticamente eleita. Quem apoia golpe é o MBL. Quem apoia golpe é a direita, tanto em 64 quanto em 2016. Como o Temer era um presidente fraco, era um presidente que tinha 3% de apoio popular. Ele precisava do quê? Do parlamento. Como que ele ganhou o apoio do parlamento? Com emenda. Tome emenda, tome emenda, tome emenda. Temer, o Lula FHC, Bolsonaro, 1964, Kim Kataguiri, MBL. É a pauta aí, ó. Vai lá. A pauta é, Lula traiu seus eleitores. Eu tô dizendo, não traiu. Ah, tá. Vamos lá. Eu dei o argumento. O Lula disse ou não disse que ia acabar com os sigilos? Vamos lá, aí ele pega aqui, vamos lá, ele vai falar do sigilo. Porque, claro, qual é a tática do MBL? Eu vou falar de uma questiúncula, bagulho de sigilo. Ah, claro que é muito importante. Mas qual é o fundamental para melhorar o país? O fundamental é a economia. A economia com o Lula tá melhor ou tá pior do que tava com o Bolsonaro? Você falou que é contra o Bolsonaro, então vamos ver se você defende o Bolsonaro aqui. Eu acho, a minha consideração, acho que meus colegas vão concordar comigo, que a economia está melhor no governo Lula. Portanto, ele falou assim, vai melhorar a vida do pobre, porque a vida do pobre, desde o Temer, desde o golpe, desde o neoliberalismo, a partir de 2016, vinha piorando. Agora deu uma melhorada. Então, dá pra melhorar mais? Ô, Davi, só mais uma vez. Vamos lá. O Lula, é que não ficou claro pra mim. O Lula disse ou não disse que ia acabar com os sigilos? Eu entendi a estratégia então vamos do lá, MBL. Então vamos voltar. Ele falou do sigilo e ele falou do STF também. Ah, o Lula indicou alguém que era amigo dele. Vamos lá. O que diz a lei? A indicação pro STF é uma indicação pessoal do presidente da República. Então, ele tem a prerrogativa de indicar o ministro do STF que não seja alguém que atue de uma forma
que prejudique a institucionalidade e a República. E o que diz o Lula? A gente pode fazer o seguinte, o deputado, agora os ministros do STF vão ser eleitos democraticamente. É isso que você defende ou você defende que o presidente indique? Eles já são eleitos democraticamente. Mas o ministro do STF é eleito democraticamente? A indicação do presidente passa pelo Senado, é uma coisa democrática. Então não é direto, não é democracia direta, amigo. Não, você falou direto. Você falou, você não falou. Não, é democracia direta. Eleito democraticamente. Se é direto ou indireto é outra história. Não, nenhum presidente do STF foi eleito democraticamente. Mano. Com certeza. O presidente da República foi eleito democraticamente. É assim que funciona no Brasil. O deputado se enganou. Então vamos lá, você é a favor dos ministros do STF serem indicados pelo presidente, sim ou não? Sim. Então o Lula fez o que ele tinha que fazer. O Cristiano não, mas o ponto, ele é preparado para ser ministro do STF. Eu acho que ele é preparado. Davi. O Flávio Dino é um excelente ministro do STF, muito preparado. Quando ele ainda era ministro, ele foi na Câmara de Deputados, gastou onda para cima dos bolsonaristas que vinham para cima dele. Então são excelentes indicações do presidente Lula. Muito melhores, inclusive, do primeiro governo dele. Eu acho que agora essas indicações são bem melhores. Estou de acordo com o presidente, não me senti traído. Davi. Tamo junto, presidente Lula. Botei no segundo turno, hein? Davi, mais uma vez. O Lula disse ou não disse que lugar de indicação de presidente pro STF não podia ser amigo, não podia ser companheiro. Frase do Lula. É mentira? Entendi. Você quer pegar as contradições do Lula. Então o Lula é um político, sendo ele político, já tá uns 8 minutos quase nesse discursos ao longo da vida, certo? Ele tem várias contradições, como todo político tem, como o MBL tem. Aí você quer pegar a fala dele na campanha. Então vamos lá. E aí falar assim, ele traiu os seus eleitores. Não, cara, o argumento é fraco. O Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, não acabou. Não acabou, então como que acaba? Responde, deputado, como que acaba? O Bolsonaro Responde aí, deputado. Ministros demais, aumentou em 60% o número desses ministérios. A questão, por exemplo, disse que acabar com os sigilos, acabou com os sigilos do Bolsonaro, manteve um monte de sigilos, então, criou orçamento secreto, como que acaba? Orçamento secreto, deputado, como que acaba? O Lula, por exemplo, dizia que ele ia defender a democracia quando estivesse. Disse que ia defender a democracia. Vai fugir da pergunta? Só anda com o ditador, só anda com o grupo terrorista. Ele não respondeu, meu povo. Bota aí. Daí. Vamos lá, continuando. Lula traiu seus eleitores, sim ou não? Não traiu os eleitores. E eu queria ressaltar o seguinte, a direita sempre, por falta de projetos e falta de conquista, ela sempre ataca a esquerda, que fez, você falou de transparência, portal de transparência, portal dos ministérios, né? O CNJ em 2004. Eu fico perguntando o seguinte, o que a direita fez? Lula é defensor dos trabalhadores? Você falou uns 35 vezes o nome de Lula. Nessa pauta o tema é Lula. Mas o Lula, e eu acho engraçado, porque quando você não falar tem... de outras pessoas. Só um momento, por favor. Quando você não tem história, quando você não tem conquista, né? O Lula tem uma das maiores conquistas da Terra, cara. Sim. Primeiro presidente do Brasil vai ficar 500 dias na cadeia. Não, calma. E eu sou amigo de um dos advogados e te digo que não existe nenhum crime naquele processo, tá? A gente pode discutir isso. Ele criou o CNJ em 2004, em 2005 tinham 25 processos investigativos em cima... Lula é defensor dos trabalhadores ou não? Sim, fez. ProUni, Pronatec, MEI... Por que o governo Lula... Eu tô falando, só um momento. Tá bom. Ele criou toda uma estrutura, né? Vou te trazer uma informação oficial. O Bolsa Família e a pacificação tirou 70%. Eu falei pra vocês que esse homem, ele era importante. O cara é amigo de um dos advogados que tirou o Lula da cadeia. Tá vendo? Eu falei pra vocês que ele era importante. Então ele com certeza vai ter algumas pautas ali que ele vai saber coisas que a gente com certeza não sabe. % dos prospects para o tráfico de drogas para as escolas. O Lula cortou o 13º do Bolsa Família. Amado, isso não é trair os eleitores ele dele? É líder do G7, líder do G8, presidente do BRICS, é presidente do Brasil. Ele é o maior líder da Terra. Fala de vocês, cara. Fala de vocês, da direita. O que vocês conseguiram? Porque vocês vivem atacando a gente, chamando a gente de vagabundo. O Lula cortou ou não o 13º do Bolsa Família? Do Bolsa Família? Se ele cortou o 13º? Não vi se ele cortou o 13º. Mas, ao mesmo tempo, ele fez o Bolsa Família, amado. Vamos para mais uma pauta aí. Continua muito calor aqui no Rio de Janeiro. E o debate tá muito bom, eu diria, tá? A última pauta é: o MST/MTST é um movimento terrorista. Tinha que ser, né? Tá, por que não? Eu acho que o direito à moradia é algo importante, está na Constituição. Acho que o déficit habitacional e o déficit de moradia no estado de São Paulo é brutal, e no Brasil inteiro é brutal. A gente precisa, sim, de políticas públicas para a gente elucidar esse déficit habitacional, esse déficit de moradia, essas pessoas sem casa, essas pessoas morando na rua. Precisamos de políticas públicas. O que não dá para fazer
Antes de fazer tudo isso, a gente se juntar em bando, muitas vezes um bando armado, e ir tomar a propriedade de outras pessoas. Independente da gente discutir se essa propriedade deveria estar na mão daquela pessoa ou não. O que não dá pra fazer é se juntar em bando e ir pra cima disso. Por exemplo, o Brasil tem um problema muito grande de fome. Tem muita gente que passa fome no Brasil, tem muita gente que é miséria. A solução pra isso é criar um movimento que a gente vai começar a saquear supermercados ou fazer políticas públicas pra gente melhorar essa questão da fome. Há quem diga que o MBL também deva ser criminalizado, porque inclusive vocês fizeram uma campanha difamatória contra o padre Júlio Lancelotti, uma coisa leviana, maldosa, covarde, com uma pessoa religiosa, inclusive, eu acho que você é uma pessoa religiosa, que só faz o bem à população carente. Ponto. Outra coisa, a gente precisa mudar a denominação de invasão para ocupação. MST, MTST faz ocupação de terras... A gente não, vocês já fizeram isso. Vocês já faz ocupação de terras improdutivas, porque você sabe que as terras têm um viés social, prédios abandonados, que seja, e terras improdutivas, você deve ser uma pessoa... Como vocês falam, um cidadão de bem, você deve ter compaixão, você deve ter empatia por pessoas que estão passando necessidade, que estão na rua. Eu acabei de deixar claro que tem. Em São Paulo a gente vê muito disso, aqui no Rio de Janeiro também, então... Essas pessoas que estão na rua, enquanto tem várias terras, vários prédios abandonados, vazios, pessoas que enriqueceram, você sabe que aí a gente tem que pegar a história do Brasil, da América Latina como um todo, né? Como é que essas pessoas conseguiram tantas terras no interior, até aqui mesmo? Qual crime do MBL deveria ser tipificado? Qual crime do MBL? Tem que explicar, tem que fazer um contexto histórico, senão você faz só um recorte agora. Quem do MBL já cometeu crime? Tem que ter uma explicação histórica. Um empresário famoso, um dos mais ricos do Brasil, milionário, que ele deu um golpe nas próprias contas da empresa, falsificou para poder enriquecer. Então, essa lógica... Por isso que a gente na Assembleia criou uma CPI para investigar isso aí. Essa lógica, que aí entra o MST, que ele vem justamente com papel de ocupar essas terras. Mas, por exemplo, é o MST que julga... O cara tá sentado ali há uns 10 minutos e não falou nada ainda do trem. Aí o pessoal começou a levantar a mão pra ele vazar dali, porque ele não tá falando nada. Tudo isso, tá dizendo? Não tem que julgar nada. Ele só faz a função social dele, que é lutar. A função social do MST, o MST não tem função social, Como é que a gente faz? Como o seu bisavô fez, como eu lembrei, fiz uma pesquisa sobre você. A gente faz militância, a gente vota, a gente se organiza. Ocupa, o que não dá pra fazer. Greve, a gente faz manifestação. O que não dá pra fazer. Fez uma manifestação golpista lá contra Dilma, como lembrar. O que não dá pra fazer, a gente pegar arma e invadir o território do amiguinho. A gente faz o... O Partido dos Trabalhadores. Renata, o MST é uma organização terrorista. Deveria ser criminalizado. Discordo porque você gosta do Jango. Se você entende que eles são terroristas, você é a favor do Jango. Então você é contra o golpe de 64. Com certeza. Então me explica, por que não veio alguém na presidência... Vocês tiveram a direita na presidência desde 64 e não fizeram a reforma agrária e a reforma territorial. Eu sou absolutamente contra a ditadura militar brasileira. Acho que foi um dos piores momentos do Brasil. Sou contra o golpe de 64. Eu não sabia pra mim, todos os presidentes militares deveriam estar na cadeia. Agora vamos se até ao tema. O MST é uma organização criminosa, sim ou não? Não. Sem envolver o Jango. Por que não Jango? Já que foi o único presidente que resolveu fazer a reforma agrária. Então a solução pra você... Não, é a reforma agrária. Tá, então enquanto a gente não tiver reforma agrária, a gente pode pegar arma e sair invadindo o terreno? Onde eles pegaram armas? Porque eu vi agora em Campos o pessoal que era em tese jagunço prendendo as pessoas a ponto da Marina do MST ir pra lá pra tentar soltar eles dos jagunços. O jagunço pegou a galera? Pegou. Cadeia pros jagunços. E quando o MST pega os jagunços, morrem, sim. Se o MST pegar o jagunço, pode ser cadeia pro MST? Quem pegar uma arma e atirar em outra pessoa tem que ir pra cadeia. E quem invadir terreno de outra pessoa, invasão de propriedade é crime. Peraí, invasão de propriedade, mas você esqueceu da função social do terreno? Quem julga a função social do terreno? Depois que você entra, né? Porque antes você não vai... Não, mas quem julga? É o MST? Quem julga de verdade? Se você não invadir, você não entrar com um pedido pra rever a posse, você não consegue. Pode ser ocupar a palavra. A gente pode usar esse sinônimo esquisito. A galera de trás realmente não chega nunca. Dá a visão. Concorda ou discorda? Eu acho que não. O que eles fazem de terrorismo? Invadem propriedade de outras pessoas. Que tipo de propriedade? Propriedade. Qual propriedade? Propriedade.
Pode invadir terreno, pode invadir prédio, pode invadir loja da Bayern, pode invadir shopping. Eles invadem várias propriedades. Agora chegamos no ponto. Excelente. O deputado começou argumentando, falando que o MST... E o MTST. Nossa colega aqui mencionou o Jango, fundamental mencionar o Jango, porque ele tomou o golpe de 64, porque ele queria fazer reforma agrária. Se a reforma agrária não tivesse sido feita, não havia necessidade de ter um movimento social reivindicando a reforma agrária. Se o Jango estivesse acabando com a fome, eu não poderia ter uma quadrilha pra chegar ao supermercado. Mas assim é fácil. Eu digo que alguém é terrorista, eu digo que alguém é ladrão, aí eu vou colocar todas as coisas ruins naquela pessoa e falar, não pode existir. Claro invasão de propriedade. O MST é um movimento social necessário para a realização da reforma agrária. Quem tá ouvindo aí sabe, o Brasil é um país tão grande que é do tamanho de um continente. Tem muitas terras improdutivas que podem ser desapropriadas para a reforma agrária. Não é um movimento terrorista, está seguindo a Constituição de 1988. O deputado está errado. Você me ofendeu. Vai lá. O Davi não deixou eu falar. Uma troca. 30 segundos, rapidinho. O MST é uma organização terrorista, sim ou não? Olha só, não é. Olha só, primeiro a gente tem que focar o seguinte. O que é uma definição de terrorismo pra você? Posso trazer da Constituição? Então, rapidinho. Internacionalmente existem diversas definições de terrorismo. A do Constituição do Brasil tem uma. Então, mas a mais aceita internacionalmente... Eu quero usar da minha Constituição. Que eu acredito que é. Eu acredito que é o grupo que usa o terror contra a população civil como método principal, mata pessoas e tal. O que você está falando que o MST faz, eu desconheço. Aí a gente vai entrar numa discussão que o MST tenha por princípio de luta armada entrar e matar pessoas. Isso aí eu nunca... Não, o que eu disse o MST, ele invade propriedades. Você falou matar, muitas vezes mata, muitas vezes sequestra. Mas admito que pode ter acontecido. Você está se informando no jornalzinho da rede aí. Não, olhar as outras coisas. Da rede. O MST invade propriedade ou não? Olha só, não, invade propriedade, mas invadir propriedade invadir propriedade não é definição de terrorismo. Tá, invadir propriedade é crime ou não? Não necessariamente. Não, invadir propriedade é crime ou não? O cara tremeu no final pra falar, não. Esse daí, eu acho que acabou. Esse daí é o último. Gente do céu, o cara tremeu e falou, não, acho que não. Mas a discussão não é essa, a discussão é se é terrorismo. Você não colocou se é criminoso. Eu concordo. Eu tô desenvolvendo um argumento. Então você concorda que não é terrorismo? Não, pra mim é terrorismo. Não, você acabou de falar que não. Não, até a sua própria... A nossa discussão aqui é sobre não é sobre ser crime, é sobre ser terrorismo. São coisas completamente diferentes. Sim, claro. Então, pronto, na minha definição não é terrorismo. Agora, se é crime... Pra mim é terrorismo. Pra mim, o MST, ele invade, sim. Eu posso trazer a definição da Constituição. Mas pra mim, o MST é um movimento que ele invade propriedades, que ele leva o terror pra sociedade e a partir do terror da força... Não é esse tipo de terror. A partir do terror da força e da violência, o MST tenta levar a pauta dele pra sociedade. Eu não entendo o que é essa definição. Agora sim. Na definição que você falou, na que eu disse, e na da Constituição, pra mim é claro que o MST e o MTST também é uma organização criminosa. Invadir casa ou grupo terrorista e organização criminosa. Invadir casa ou terra que tenha função social, eu sou contra. Agora, não é isso que o MST faz na prática. 3, 2, 1. Pastor? Senta aqui. Deixa ela aqui. 52 segundos, então, manda bala. É sua opinião que é terrorismo, né? Mas para mim não. Para mim o MST é um movimento reconhecido internacionalmente por lutar por reforma agrária, por justiça social. Mas é reconhecido internacionalmente como um bando de vagabundo que deveria estar tudo na cadeia. É uma organização criminosa. Deveria... A véia já falou, já que ela tá cansada de chamar os de vagabundo e tá ele falando de novo. Ter tipificado como organização criminosa e é um grupo terrorista. Eu não esperava nada diferente de você. Reconhecido internacionalmente. Reconhecido bando de vagabundo do MST. Bando de vagabundo do MST. Bando de vagabundo. Organização criminosa. Quer que eu leia a definição de organização criminosa? Quer que eu leia? É da Constituição. Da Constituição. Querido, o MST é um movimento social internacionalmente reconhecido pessoal do seu por partido. Lutar por reforma agrária. Pra mim, o pessoal do seu partido. É isso, gente. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá curtindo. Muito obrigado a todo mundo que compartilhou o vídeo. Gente, se ainda não fizeram isso, já curte, comente, compartilha o vídeo. E se inscreve também no canal aí. E Paulo Henrique foi.